Glória a Deus, a paz, povo de Deus. Estamos aqui no sexto do nosso propósito, o chamado. Nesse sexto do nosso propósito, eu irei explicar para vocês quais são os 5 sinais que você não está cumprindo o seu chamado. No primeiro elo, você aprendeu o que é o chamado. No segundo elo, você aprendeu qual o objetivo que você foi chamado. No terceiro elo, você aprendeu como identificar o seu chamado. No quarto elo, você aprendeu o que acontece se você fugir do chamado de Deus. No quinto elo, você aprendeu o que é o chamado ministerial para a glória de Deus. E nesse sexto elo, você irá aprender quais são os sinais, quais são os 5 sinais que você não está cumprindo o seu chamado. Fique nesse vídeo até o final, porque Deus irá abençoar a sua vida. Assim como Deus está abençoando muitas pessoas, muitas vidas através desse propósito, onde eu fiquei 13 dias orando, foram 13 madrugadas de busca do Espírito Santo, 13 madrugadas de oração, 13 madrugadas de jejum, 13 madrugadas de propósito, e Deus vai abençoar a sua vida. Esse propósito não é em vão, porque eu creio que Deus está abençoando muito o ministério, assim como Deus está abençoando vidas. Porque quando Deus abençoe a vidas, Deus também está abençoando o meu ministério. Quando Deus está honrando pessoas, Deus também está honrando o meu ministério para a glória de Deus. E Deus vai abençoar. Então, se você quer aprender, quer entender quais são os 5 sinais que você não está cumprindo o chamado, fique, ouça com muita calma, escute com muita calma, com muita tranquilidade, para que você entenda de uma vez por todas quais são esses 5 sinais. Porque de repente, muitas vezes, no momento da sua chamada, você deixou de cumprir algo que você muitas vezes nem sabe. Às vezes, dentro da sua chamada, você muitas vezes deixou de cumprir algo, sendo que você mesmo muitas vezes nem percebeu que você deixou de cumprir algo, deixou de cumprir uma responsabilidade em qual Deus deixou em suas mãos. 5 sinais que você não está cumprindo o chamado de Deus. Primeiro sinal, você tem medo de assumir o chamado de Deus. Isso é algo assim muito complicado, porque na maioria das vezes todas as pessoas elas não cumprem o seu chamado por medo. Isso acontece em muitas vidas, muitas pessoas deixam de cumprir o seu chamado por medo. Por medo do que pode acontecer, por medo do que a própria família vão falar, por medo do que as pessoas vão achar dela, por medo do que vão pensar dela. Aprenda uma coisa, não precisa ter medo. Não precisa você temer, porque se Deus te chamou, Ele te capacitou, então não precisa você temer. Deus é contigo. Deus está falando para você aqui nesse sexto elo que Ele é contigo. Independente de quantos medos que você estiver, independente das lutas, independente de tudo que passa na sua mente, mas não tenha medo. Porque muitas pessoas têm realmente medo de cumprir seu chamado, tem medo de cantar, tem medo de pregar, mas não tenha medo, Deus está contigo. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, porque Ele sabe que você é capaz. E aprenda uma coisa, você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. Então não tenha medo, Deus está contigo. Eu quero falar algo para os irmãos. Logo que eu comecei a minha chamada, pregando a palavra de Deus, eu tinha muito medo. Eu sempre fui muito tímida, muito quieta no meu canto. Conversava com as pessoas, mas sempre gostei muito de ficar no meu canto quieta. Então eu sempre tive muita vergonha, sempre fui muito tímida. Às vezes eu tinha vergonha até de chegar para as professores e conversar com as pessoas. Com várias pessoas eu tinha medo. Então, quando os pastores me chamavam para pregar, eu ia nas igrejas pregar. Só que de repente eu tinha muito medo, mas um dia eu fui chamada para pregar na igreja e eu orei a Deus, eu com muito medo, meu coração estava acelerado de medo. Eu orei a Deus e falei assim: Deus, arranque esse medo de mim, arranque de mim essa timidez que eu tô sentindo. Eu tô com muito medo de subir nesse altar e pregar a palavra do Senhor e esquecer tudo. Porque eu estudei, eu orei, jejuei, orando a Deus e falando, mas tire de mim esse medo. E quando eu subi em cima do altar para pregar, aquele medo foi embora, igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu estava com aquele medo, aquela timidez, aquela vergonha, sabe? Aquela vontade de falar ao pastor que eu não ia pregar.
Sabe, aquele medo que de repente vem para poder te apavorar? Porque aprenda uma coisa, o medo é do diabo, o medo não vem de Deus, o medo vem do diabo. E o medo vem para te parar, o medo vem para te desamparar, o medo vem para te enfraquecer, para fazer com que você não chegue no seu objetivo, para que você não consiga alcançar o seu sonho. É para isso que vem o medo. O medo vem para que você não consiga fazer a vontade de Deus. O medo vem para que dentro da sua chamada você não venha, sabe, pregar, não venha fazer a sua chamada. Eu estava com muito medo quando eu cheguei na igreja, mas eu orei a Deus e falei para que Deus tirasse de mim aquele medo, aquela timidez. Eu estava com tanto medo aquele dia que eu estava com medo até de não pregar, de não conseguir pregar. Mas quando eu subi em cima do altar, aquele medo, aquele medo foi embora. Assim que eu subi em cima do altar, aquele medo foi embora. E eu preguei com tanta ousadia, com tanta alegria. E todo aquele medo foi embora. Eu lembro que na hora que eu preguei, eu até cheguei no meio do povo falando a palavra. Ou seja, mas porque eu orei, porque eu acreditei, porque eu pedi a Deus para que tirasse de mim esse medo. Então ore ao Senhor e peça para que tire de você esse medo. Não precisa você temer mal algum. Porque se Deus te chamou, você está fazendo algo para Deus. Se Deus te chamou, não precisa temer mal algum. Não precisa você temer mal algum. Porque Deus está contigo, Ele sabe que você é capaz. E você vai conseguir permanecer nesse chamado até o final. Sinal 2. Sinal 2. Você ainda não colocou o seu ministério à disposição do Senhor. Gente, esse segundo sinal é algo assim muito sério. Você precisa, é necessário que você coloque o seu ministério à disposição do Senhor. Não tem como, irmão, você fazer a vontade de Deus. Não tem como você estar dentro da sua chamada sendo que você não colocou o seu ministério à disposição do Senhor. O que é você colocar o seu ministério à disposição do Senhor? Se você canta, se você ora, se você prega, se você dá conselho, o que for. O ministério que Deus te chamou. Você tem que colocar à disposição do Senhor. Falar, Deus, o meu ministério está à sua disposição. Quando o Senhor falar faz, eu vou fazer. Quando o Senhor falar vai, eu vou. Quando o Senhor falar não, é não. Quando Jesus falar sim, é sim. É isso que você é colocar à disposição do Senhor. É tudo que Deus mandar você obedecer. Não fazer tudo pelo seu eu, mas fazer a vontade de Deus. Então você precisa, necessário que você coloque o seu chamado à disposição do Senhor. Que você esteja disposto a fazer a vontade de Deus. Você esteja disposto a obedecer a Deus, disposto a fazer tudo que está dentro da sua chamada. Terceiro sinal. Você se acha incapaz de cumprir como chamado de Deus. Isso é algo muito sério também. Muitas pessoas, elas se sentem incapazes de cumprir seu chamado. Eu já ouvi diversas pessoas jovens falando, que eu não sou capaz, eu sou velho, sou muito novo, também escuto isso. Eu sou muito pequeno, não consigo pregar, não sei cantar. Aprenda uma coisa, irmão. Eu também não sabia pregar. De pouco a pouco, Deus vai abrir minha sabedoria. Deus ainda tem me capacitado, Ele ainda tem me ensinado. Mas eu também não tinha entendimento nenhum. Eu jamais poderia imaginar que um dia eu estaria aqui pregando a palavra de Deus para você. Eu falo e acredite que eu jamais imaginaria que hoje estaria pregando a palavra de Deus para você. Mas hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus para você. E Deus sempre tem me capacitado, Deus sempre tem me abençoado, abrindo minha sabedoria, me dando conhecimento, discernimento da palavra de Deus, através do quê? Da minha oração e do jejum da madrugada. Porque eu sempre falo, é através da oração, do jejum, que você consegue obter resultado. Leva isso para a vida inteira. Através da sua oração, do seu jejum, você vai conseguir obter resultado. Então, muitas pessoas se acham incapazes de cumprir seu chamado. Muitas pessoas falam que não consegue, mas aprenda uma coisa, você consegue sim, você é capaz. Porque Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. Deus escolhe as pessoas indesprezáveis,
As pessoas que para a humanidade, para o mundo já não existe mais, já não tem mais jeito, já acabou, não tem solução. Deus pega esse tipo de pessoa para usar. Deus pega o pequeno para confundir o grande. Ei, eu quero que você aprenda nesse sexto elo que você é capaz sim. Pare de achar que você é incapaz de conseguir cumprir o seu chamado, porque você é capaz sim. Deus não é Deus que pega os grandes e coloca no lugar grande. Não, pelo contrário. Deus é Deus de pegar o pequeno e colocar em lugares grandes. Aprenda uma coisa. Deus não é Deus de pegar as pessoas ricas e colocá-las no lugar ricos, não. Deus é Deus de pegar os pobres e fazer virar rico. Deus é Deus de fazer uma prostituta virar uma missionária. Deus é Deus de fazer, às vezes, um traficante virar um pastor. Então esse é o Deus. É o Deus que pega os pequeninos para confundir os grandes. É o Deus que pega as coisas indepresíveis, as pessoas que para o mundo já não existe mais, já não tem mais jeito. Deus pega essas pessoas para usar, para mostrar quem é o Deus que capacita. Porque, como eu falei no primeiro elo, Deus não chama pessoas que já sabem. Pelo contrário, Deus chama pessoas que não sabem, porque Ele quer capacitar. Ele quer te ensinar, te mostrar que Ele é o Deus que te capacita, o Deus que te ensina, o Deus que te fortalece e o Deus que te sustenta. Então, para de achar que você é incapaz de cumprir esse chamado. Para de falar que você é incapaz porque você é velho, porque você é muito novo. Porque não sei pregar, porque não sei orar. Para. Isso é desculpa. Para de dar desculpa para Deus falando que você não consegue, que você não pode, porque você consegue sim. Você pode. Você pode ir muito além do que você imagina. Você pode pisar em lugares extraordinários, sobrenatural. E tudo por quê? Porque Deus está na direção certa. Se você está dentro da sua chamada, viva o teu chamado. Sinal 4. O quarto sinal. Você não se sente preparado para assumir o chamado de Deus. Igreja, saiba que esse é muito difícil também. Você não estiver preparado para assumir seu chamado. Porque você precisa estar preparado. Porque muitas pessoas têm ali um chamado de cantar, de louvar, no caso, né? O chamado de pregar a palavra, o chamado de interceder. Mas só que as pessoas não se sentem preparadas. Você precisa estar preparado. Quero que você aprenda nesse sexto elo que não tem como você viver o teu chamado se você não está preparado. Porque eu quero deixar bem claro para você e ser bem sincero para você. Você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado. Se você de repente hoje está me ouvindo e não está preparado, se prepara. Ora, faz jejum, busca Deus e pare de dar desculpa a Deus. Porque Deus não aceita mais sua desculpa. Que não consegue, que é fraco, que é pequeno, que tem medo, que é incapaz, para. Isso já acabou. Você tem que parar de se sentir incapaz e começar a se preparar. Porque tem muitas pessoas que realmente não estão preparadas. A própria pessoa se sente despreparada para aquilo. Então você precisa se preparar. Porque antes de você subir no altar, antes de você fazer uma obra de Deus, você tem que estar preparado. Sabe para quê? Para que não corra o risco de você, de repente, colocar a mão no microfone, subir um altar, ou ir fazer a obra de Deus despreparado. Eu acho que a pior coisa que existe é você fazer a obra de Deus despreparado. Porque para você fazer a obra, você precisa estar preparado. Eu tenho certeza que Deus te chamou, Deus te escolheu porque Ele sabe que você é capaz para se preparar. Então se prepare para que você consiga alcançar o seu objetivo e consiga estar dentro da sua chamada, vivendo o teu chamado. O último sinal, que é o quinto sinal, esse é um dos, eu acho que um das piores, piores coisas de você não estiver cumprindo seu chamado. Diz assim: você não sabe como organizar seu tempo para exercer seu ministério. Eu tenho certeza que uma das piores coisas de uma pessoa
não tem para cumprir o chamado de Deus, uma das coisas que a pessoa não cumpre o chamado de Deus é a pessoa não conseguir organizar o seu tempo. Porque apenas uma coisa, você precisa organizar seu tempo. Não tem como você fazer a obra de Deus, você viver o teu chamado se você não organiza seu tempo. É como diz aqui, você precisa organizar seu tempo para exercer seu ministério. Tem muitas pessoas que não têm organizado seu tempo, mas você precisa organizar seu tempo. E tem muitas pessoas que falam, mas eu não tenho tempo. Aprenda uma coisa, você não precisa ter tempo, você precisa ter disposição. O que você precisa não é ter tempo, é ter disposição. Sabe por quê? Porque tempo, irmão, às vezes você pode ter o tempo de sobra, mas às vezes a preguiça é tão grande que nem colocar a mão na Bíblia para ler você lê. Às vezes você pode ter o tempo grande, o maior tempo que for, mas você nem colocar a mão no celular para colocar um louvor, para cantar, para ensaiar, você sabe. Às vezes o seu dia tá assim, sem nada para fazer, seu tempo tá grande, mas nem pegar o joelho para bater no chão para orar, você sabe. Por quê? Preguiça. Então aprenda uma coisa, quem quer fazer obra não precisa de tempo, precisa de disposição. O que você precisa não é tempo, é disposição. Então tenha disposição, porque se você tem disposição, você arruma tempo. Nem que seja de madrugada, no último horário, na noite, você arruma. Eu, por exemplo, cheguei na escola, estou aqui gravando aqui, eu estou aqui pregando a palavra de Deus para você. Eu estou cansada, estou com sono, minha semana foi corrida, mas eu estou aqui. Eu estou aqui orando, eu estou aqui buscando, eu estou aqui lendo a palavra, pregando a palavra de Deus para você. Por quê? Porque eu sei que eu não preciso de tempo, eu preciso de disposição. Porque quem quer fazer, irmão, a obra, quem quer viver o teu chamado, você não arruma tempo, você arruma disposição. Quem tem disposição arruma tempo. Nem que seja de madrugada no último horário, mas você arruma. Por quê? Porque você está vivendo o seu chamado. Porque você quer viver o teu chamado. Então viva o teu chamado. Para com esse negócio que você não pode. Para com esse negócio de não tem tempo. Porque acho que uma das piores coisas, a pior coisa de você não estiver cumprindo o chamado é você falar pra mim que você não tem tempo de organizar. Você precisa se organizar. A minha vida também é corrida. Também tem coisas para fazer. Eu tenho afazeres de casa para fazer. Tenho afazeres de escola, de serviço, de tudo, de ministério, compromisso na igreja. Eu tenho compromisso tanto dentro de casa como fora. Mas não só por isso eu paro, não só por isso eu simplesmente deixo de pregar para Deus, deixo de fazer obra. Então você precisa organizar a sua vida, organizar o tempo para o seu ministério, organizar os seus afazeres, tanto dentro de casa como até mesmo fora, porque eu também tenho os compromissos. Eu não só vivo pela obra, eu tenho meus compromissos na igreja, meus compromissos aqui, sabe, no meu ministério, eu tenho meu compromisso dentro e fora de casa. Então você precisa erguer o chamado, fazer a vontade de Deus, viu? Deus abençoe sua vida. Vai deixar uma palavra, Juízes 6, 11 e 12, apenas o versículo diz assim: então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então o que Deus quer falar para você nesse texto é: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus é contigo, não tema mal algum. Ore, busca a Deus nesse texto, Deus irá abençoar sua vida. Ter disposição. Apenas uma coisa, você não precisa de tempo. O que você precisa é disposição. O que você precisa é estar preparada. Se você não está preparado, você precisa se preparar. Então o que você precisa ter noção, o que você precisa ter em mente é que você precisa se preparar. Você precisa orar, você precisa buscar, você precisa de uma comunhão com Deus. Dentro da sua chamada, você precisa estar preparado. Você precisa se preparar. E antes de tudo, você precisa saber que você não precisa de tempo, você precisa de disposição. Porque quem tem disposição, ela arruma tempo. Nem que seja no último horário.
Nem que seja um tempo mais pequenininho assim, mas você arruma, porque Deus fala pra gente que a gente tiver uma fé no tamanho de uma mostarda, a gente já está agradando a Deus, né? Então, faça, André Deus, viva o teu chamado. Tá na hora dessa geração viver o chamado. É preciso que dentro da sua chamada você viva, você esteja preparado. Deus abençoe essa vida. Quero agradecer a todos que estão inscritos no canal. Deus abençoe. Sempre oro por vocês, porque para mim vocês não são só inscritos. Eu não trato vocês como apenas inscritos, apenas curtidas, não. Vocês são minhas almas, a qual Deus colocou em meu coração para orar por vocês e para abençoar. Você que ainda de repente não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like para que o canal venha crescer. E eu creio que o meu canal crescendo, o meu ministério também estará crescendo. É como eu sempre falo, quando Deus te abençoe, Deus também está abençoando o meu ministério. Quando você é honrado, o meu ministério também é honrado. Então Deus abençoe, compartilhe. Esse é o seu propósito. E lembre de uma coisa, não se esqueça, você não precisa de tempo, o que você precisa é disposição. Dentro da sua chamada, o que você precisa é estar preparado, é se preparar. O que você precisa é disposição, porque se você tiver disposição, você tem tempo para tudo. Você tem tempo para organizar sua vida, tanto dentro de casa como fora, e até mesmo organizar o seu ministério, para que você possa conseguir exercer, sabe? Consiga colocar em dia o seu ministério, fazer a vontade de Deus. Deus te abençoe. Vem comigo no sétimo elo. O sétimo elo será o último elo do nosso propósito. São 7 dias, né, de vídeo aqui neste canal, de propósito. E Deus irá abençoar muito a sua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.